Graça e paz, queridos, pastor Alexandre aqui de volta. E hoje a gente vai falar de Gênesis capítulo... Epa, o que houve aí? Gente do céu, tá rolando uma guerra, olha só, fica calmo, vai passar a vinheta. Enquanto passar a vinheta, curte, compartilha, que quando eu voltar eu vou te explicar Gênesis capítulo 14. Vem comigo! Graça e paz, queridos, pastor Alexandre aqui de volta, dessa vez sem bombardeio, sem guerra, sem briga, e hoje a gente vai falar de Gênesis capítulo 14, amém, querido? Se você é novo por aqui, fica à vontade, olha só, você vai dar um pause aqui, eu vou colocar aqui em cima um card para te direcionar lá para a série Gênesis, para os outros episódios, porque é legal você assistir desde o princípio, não pegar do 14 para frente, né? Então, o que você vai fazer? Você vai ler do 1 ao capítulo 14, que é o episódio de hoje, vai assistir, né, todos os episódios. O objetivo da série Gênesis é trazer um estudo intensivo do livro de Gênesis. Para quê? Para que a gente leia a Bíblia juntos, né, paulatinamente, ou seja, gradualmente, e entenda. E por que Gênesis? Porque Gênesis é o princípio. Se a gente entender o princípio, a gente volta à origem, a gente volta àquilo que Deus planejou para nós. Amém, querido? Glória a Deus. Eu te aguardo depois do pause. Bom, Gênesis 14 vai falar de uma guerra que na verdade é o desfecho, uma continuação no capítulo 13. Amém, querido? Então, olha só. No capítulo 13, Ló e Abrão se separam. Eles se separam. Abraão vira para ele e fala, se você for para a esquerda eu vou para a direita, se você for para a direita eu vou para a esquerda. O negócio ficou, né? A animosidade cresceu, amado. Ficou chapa quente mesmo, o negócio não ficou legal não. E Ló, com seu olhar carnal, olhou logo para as campinas próximas ao Jordão, que eram regadas pelo Jordão, que pareciam, né, o jardim do Senhor, o jardim do Éden, né? Oh, meu Deus! Ele foi para lá, se quebrou. Lá era Sodoma e Gomorra. E Sodoma e Gomorra eram cidades vassalas escravas de um conglomerado de reis, cujo líder era Quedorlaomer. Quedorlaomer era um rei da época de uma cidade daquela próxima e ele dominava as outras cidades, ou seja, é o sistema vassalo que a gente chama. E aí o que acontece, né? Ele, por dominar esse conglomerado de cidades, ele durante 12 anos conseguiu dominar muito bem esse conglomerado. Eles ficaram todos bem, quietinhos, todo mundo legal, numa boa. Só que no 13º ano começou uma rebelião. E você já entendeu que Sodoma e Gomorra está no meio. Por quê, amados? Porque eles querem ser autônomos, querem ser independentes. Eles não queriam estar debaixo daquela liderança. Provavelmente essa liderança, ela denotava ou exigia algum pagamento de tributo, trocas, acordos políticos, seja lá o que fosse. Eu sei do seguinte, eles não queriam mais ficar. 12 anos legal, de paz, tudo bonitinho, e no 13º ano começou uma rebelião. E aí, parênteses aqui, tá? Pode ser que esse lapso de tempo tenha muito a ver com o intervalo entre o capítulo do Gênesis 13 até Gênesis 14, tá, querido? Às vezes a gente pensa que na Bíblia as coisas estão acontecendo igual o gibi, igual o almanaque. Não. Às vezes de um capítulo para o outro tem 5 anos, 3 anos, 10 anos, até 500 anos quase, né? Que é o período interbíblico. Então, amado, cuidado com isso. A gente precisa ler a Bíblia com muita atenção para que a gente entenda. A gente não tem, assim, quanto tempo, né, em que ano desses 12, em que ano Ló chegou, né, em Sodoma e Gomorra, mas, assim, pela quantidade de bens que ele tinha, ele não chegou e a guerra começou, tá? Parece que houve um lapso de tempo nisso aí. O que acontece? No 14º ano, Quedorlaomer junta Anrafel, Arioque e Tidal e vão para a guerra. E aí eles vão pegar primeiro Bera, Birza, Sinabe, Semeber e mais um rei, que não fala o nome, que é o rei de Zoar. Zoar é o nome da cidade, tá, amado? E ela também é conhecida como Bela. Tem gente que acha que o nome do rei era Bela ou Zoar, e por isso que a cidade levava esse nome, porém Moisés não escreve o nome desse rei da 5ª cidade. E esses 4 reis, sob a liderança de Quedorlaomer, consegue derrotar Berza, Birza, Sinabe, Semebre e a cidade que a gente não sabe o nome, quer dizer, o rei que a gente não sabe o nome, que é o rei de Bela.
de Zoar, né? Bela ou Zoar. E aí, amados, eles derrotam e vêm empolgados. Eles falaram, pô, agora a pressão tá grande, vamos atrás de Sodoma e Gomorra, vamos logo resolver isso. Já viu aquela história de que, pô, já comecei, já me deu vitória, já tô bem, então já vou arrasar logo. E eles arrasam Sodoma e Gomorra e leva todos os bens de Sodoma e Gomorra. Ló como refém e os bens de Ló. Então ele leva tudo, amado, levou tudo, porteira fechada. Surge um servo que consegue escapar com vida dessa derrota e vai até Abraão e fala, Abraão, levaram o teu sobrinho, levaram o Ló, e agora o que a gente faz tal? E Abraão, opa, tocaram na minha família, já era, vamos nós. E aí, amado, eu quero fazer a primeira observação da aula de hoje, do episódio de hoje. No capítulo 13, Abraão se separou de Ló. Como eu falei no início do vídeo, a coisa ficou quente entre os dois. Deus não tinha espaço para Ló no chamado de Abraão. O chamado que Deus fez para Abraão era para Abraão, e eu falei isso no capítulo 13, né, no episódio passado. Mas o que eu quero te dizer? Eu quero te dizer que Deus, apesar de tirar da tua vida as pessoas que Ele não deseja dentro do seu chamado, não significa que você vai se tornar uma pessoa parcial, que vai desejar o mal das pessoas, que não vai ajudar as pessoas. Amado, não é porque alguém não caminha com você, não é porque alguém não colabora com você, não é porque alguém não tem a mesma opinião que você, não tem a mesma visão, não tem o mesmo chamado, que você agora vai tratar como inimigo. Não! Abraão, muito embora falou para Ló procurar o canto dele, e ele procurou as campinas de Sodoma e Gomorra, Abraão não deixou de dar assistência a Ló. Abraão foi atrás, Abraão junta 318 homens capazes e nascidos na sua casa. Daí que vem a história dos 318, tá, amado? Que a gente conhece. Bom, mas deixa eu te falar, tinham mais homens na casa de Abraão. Ué, pastor, como é que o senhor sabe disso não está escrito? Espera aí que eu vou te falar. É simples. Ele diz o seguinte, 318 homens capazes. Ou seja, tinha os incapazes. Então tinha mais de 318. Abraão já estava rico, amado. E ele vai para dar assistência a Ló. Ele não, o fato de Ló não caber dentro do chamado de Abraão não isentou Abraão de ajudá-lo, não isentou Abraão de lhe dar uma assistência. Então, amado, não confunda aquela amizade que você leva para dentro de casa, né? E que você acha que ter vínculo, aliança e amizade é isso. Nem sempre. Você pode ter um relacionamento com a pessoa desde que cada pessoa seja colocada no seu devido lugar, aquele lugar que Deus separou para cada pessoa. É isso que você tem que buscar. E o fato de uma pessoa não comungar com o seu chamado, não estar dentro do seu chamado e Deus mandar tirar ela, não significa que você vai se tornar inimiga dela. Não significa que você não vai ajudar e não vai estender a mão a essa pessoa. Amém, querido? Essa é a primeira lição. Abraão vai, resgata tudo de volta, traz Ló de volta, pega todos os bens, pega todo o despojo, ele traz tudo de volta. Ló volta são e salvo. E Abraão consegue trazer. E aí acontece uma coisa muito legal, lá no Vale do Rei. E eu quero ler para você essa parte, olha que coisa interessante. Quando Abraão regressava depois de derrotar Quedorlaomer, e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma foi ao encontro dele no vale de Savé, que é o vale do rei. Verso 18, presta atenção, querido. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abraão e disse, Abraão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. Bendito seja Deus, o Deus Altíssimo, que entregou os adversários de você nas suas mãos. E Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Aleluia. Eu nem costumo aleluiar, né, nos vídeos, mas essa passagem é tremenda. Amado, quando Abraão retorna para encontrar o rei de Sodoma e de Gomorra, no vale do rei, para devolver os despojos, para dividir os despojos, existe um sacerdote que você vai encontrar explicação sobre ele em Hebreus capítulo 7, verso 2 e verso 3 também. Melquisedeque não tinha genealogia.
Olha, vamos falar algumas curiosidades rápidas. Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo, guarda isso. Em Salém, guarda isso. E foi ao encontro de Abraão para lhe dar refeição, pão e vinho. Guarda isso. Agora vamos entender? Melquisedeque, né? Ele, em Hebreus capítulo 7, verso 2 e 3, vai dizer que ele não tem genealogia. Ele não tem pai nem mãe. Ele surge como sacerdote do Deus Altíssimo. Primeira coisa, amado. Tinha sacerdote do Deus Altíssimo além de Betel, onde estava Abraão. Para o sul, Salém, amado, como é falado, é Jerusalém. Ou seja, Jerusalém, que é Salém, já tinha um sacerdote e um sacerdote do Deus Altíssimo. Só que olha só, vamos entender a peregrinação desde o capítulo 11, 12, 13 de Gênesis. Abraão está vindo do norte, de Ur dos Caldeus. Ele vem caminhando, passa por Arã e vem para a terra dos cananeus e para em Betel. Ele não chega a Jerusalém, que está mais ao sul. Vocês conseguem compreender isso, amados? Então, assim, Abraão não tinha chegado ali para dizer, não, foi Abraão que evangelizou, que falou do Deus Altíssimo naquele lugar. Não! Ele nem tinha chego naquela terra mais ao sul. Ele provavelmente conhecia, já tinha explorado, até porque Deus, no capítulo 13, fala para ele olhar, para ele explorar, para ele andar pela terra. Ele já podia até ter andado. Agora, amado, Melquisedeque é um tipo de Cristo, porque ele não tem genealogia. Ele é nominado como sacerdote do Deus Altíssimo, encontrado em Salém, que é Jerusalém, e não tem genealogia, não tem origem. Ele recebe Abraão com pão e vinho. Olha que coisa tremenda, ele vem alimentar Abraão. Ele vem trazer um banquete para Abraão. Era comum, após essas guerras, os vitoriosos fazerem um banquete, amado. E olha que coisa tremenda. Abraão reconhece a autoridade dele e Abraão dá o dízimo de tudo. Dá o dízimo de tudo. E aí vem, né, essa galera da hipergraça, essa galera aí, os liberais, vem essa galera aí da hipergraça, é uma bananada só. E aí vai dizer que o Velho Testamento não pode ser considerado dessa forma, que o dízimo, oh meu Deus, é do Velho Testamento, é da Velha Aliança, não é para a Nova Aliança. É engraçado, né, amado? Você quer dizer que o dízimo é da Velha Aliança e que não é da Nova para que você não dê o dízimo, mas engraçado, a prosperidade que era da Velha Aliança e não pertence à Nova, essa você quer, né, querido? Então, amado, vamos parar um pouquinho. Eu sei que agora eu vou puxar um pouquinho, mas é para te trazer de volta para a palavra. A palavra de Deus é para ser entendida como um todo. O Velho Testamento é dito no Novo Testamento, no livro de Hebreus, como a sombra das coisas futuras. O Velho Testamento, apesar dele versar sobre a lei é o aio. A lei é um instrumento didático-pedagógico que Deus utilizou para ensinar o seu povo o que viria no futuro. Então nós não podemos destruir a lei. O próprio Jesus vai dizer que ele não veio revogar a lei, ele veio vivificar a lei. Como, pastor Alex? Ele veio vivificar a lei com a graça. E a graça está acima da lei, porque a graça é pior do que a lei. A lei, ela põe regras para que você cumpra e que você não seja punido. Porém, a graça te conscientiza através de um comportamento de santidade de que você não pode quebrar as barreiras, que você, de dentro de você vai fluir rios de água viva, de obediência que você vai cumprir. É uma conscientização dentro da sua consciência, dentro da sua vida. A graça ela vai operar mais profundamente do que a lei, mas a gente não menospreza a lei. O dízimo, queira você achar que é lei ou não, é o sinal de fidelidade nas nossas vidas. Por trás do não dizimista tem um cara infiel. Mulheres, não casem com homens que não são dizimistas. Por trás de um não dizimista tem um egoísta. Por trás de um não dizimista tem alguém que não cumpre os seus votos diante de Deus. O dízimo é a devolução de 10% de tudo aquilo que Deus provê para nós. Deus é o nosso provedor. Deus é o nosso Senhor. Ah, pastor, mas o que eu ganho é fruto do meu salário, da minha capacidade, da minha vocação. Amado,
Se você não tivesse o ar que você respira todo dia de manhã, e as misericórdias de Deus, que é a causa de nós não sermos consumidos, nem levantar para trabalhar você levantaria. Então não vem dizer para mim que o fruto do teu trabalho não deve ser dizimado, porque a tua produtividade é fruto do sustento que Deus tem te dado em vida. Então devolva o que é de Deus. Diz que Abraão deu o dízimo de tudo, ou seja, ele não deu o dízimo de uma parte, da parte que era conveniente, só do ouro, ou só da prata, ou só do despojo, ele deu o dízimo de tudo. Você tem dado o dízimo de tudo, amado? O dízimo da sua vida, o dízimo do ar que você respira, o dízimo do seu tempo, o dízimo do seu louvor, o dízimo dos seus talentos, o dízimo da sua vocação, o dízimo da sua prosperidade, o dízimo da sua produtividade. Você tem dado o dízimo? Amado, para de história, querido. Para de conversa fiada. Desculpa o termo. Quem sabe dos meus vídeos me acompanha sabe que eu sou extremamente amoroso e carinhoso. Mas, querido, está na hora da gente acordar e trazer arrependimento para as nossas vidas, para trazer um verdadeiro avivamento. Isso vai começar através da nossa fidelidade. Amado, comece a dizimar de tudo que você tem. Comece a dar o dízimo de tudo que você tem. Comece a dar o dízimo ao Senhor e não fica com essa historinha de que, meu Deus, eu vou dar o dízimo, mas o dízimo é do passado, hoje não tem mais não, querido. E ainda vou usar uma palavra aqui do pastor Neil Barreto, se é que ele me permite. Quem sou eu para usar uma palavra dele? Amado, se você não gosta de dizimar, você também não tem que usufruir dos bens que a igreja traz para você, dos ensinamentos, do espaço, do ar-condicionado, da luz, das salinhas das crianças que você leva o seu filho para ser ensinado. Seja digno, ao menos. Se você não dizima, se você não sustenta a obra que parece a sua mente ser de Deus, porque você frequenta, então para que você participa, usufrui, gasta junto com seus irmãos? Seja digno ao menos. Pare de gastar junto com seus irmãos, porque você não merece esse espaço que você ocupa. O meu chamado não é que você abandone as coisas de Deus porque você não é dizimista. O meu chamado no capítulo 14 é que você volte a ser dizimista, ou comece a ser dizimista, porque foi para isso que Deus nos chamou. Amém, querido? E essa palavra vai se completar no 15. Fica com Jesus. Fica com essa palavra e, amado, perdoa se eu fui duro, mas é porque eu quero que você se torne uma pessoa fiel. E não esquece não, compartilha essa palavra, curte, manda para outras pessoas, porque tem muita gente precisando ouvir essa palavra. Em nome de Jesus, querido, fica com ele, fica na paz dele e eu tô aqui te esperando pro próximo episódio, amado.